Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje venho trazer a notícia para vocês de que o primeiro lote de arquivos de Jeffrey Epstein foi divulgado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Lembra que estava sendo prometido pelo governo atual de que tudo o que estava em oculto seria lançado aí na mídia aos olhos de todos? Então, agora eu vou informá-los sobre tudo o que foi revelado, o que não foi revelado e o que isso pode significar daqui para frente. Então, pessoal, o grande dia chegou. A tão esperada lista oficial de Jeffrey Epstein foi finalmente divulgada. Talvez não a lista inteira, mas pelo menos uma parte importante dela. Para dar um pouco de contexto aqui deste caso para vocês, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu. É o seguinte, no ano passado, um juiz liberou materiais ligados a Jeffrey Epstein, mais especificamente documentos revelados ao grande júri na época do julgamento. Isso ocorreu devido a um projeto de lei assinado pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, que permitiu a divulgação de documentos ligados à investigação original da polícia de Palm Beach sobre Jeffrey Epstein, que aconteceu em 2005. Esses documentos mostram que em 2005, os pais de uma garota de apenas 14 anos denunciaram Jeffrey Epstein por pagá-la para fazer massagem nele, e era nesse contexto em que várias meninas foram abusadas. A investigação da polícia revelou que o Epstein operava um esquema para recrutar meninas jovens e menores de idade para fazer massagens, e muitas vezes essa massagem acabava evoluindo para abusos sexuais. Esse caso foi representado ao gabinete do promotor público, que então convocou um grande júri em 2006. Os jurados ouviram depoimentos de detetives e de duas supostas vítimas, e esse grande júri resultou apenas em uma acusação por solicitação de prostituição. Esse desfecho foi muito controverso deste caso, porque ele tinha várias acusações graves nas costas, e mesmo assim, a única acusação que foi levada em conta foi esta. Em 2006, um grande júri indiciou Jeffrey Epstein apenas por solicitação criminosa de uma garota de programa, e esse resultado gerou indignação entre as autoridades locais. A polícia de Palm Beach, incluindo o chefe e o detetive principal do caso, não ficaram satisfeitos com essa acusação, porque considerou muito branda. Eles decidiram então levar o caso ao FBI, esperando que as autoridades federais buscassem acusações mais severas para os crimes que Jeffrey Epstein estava cometendo. Isso levou a uma investigação federal, porém, em 2008, o Epstein fechou um acordo extremamente favorável com os promotores. Acontece o seguinte, ele se declarou culpado de acusações estaduais, que seria a solicitação de uma garota de programa e aquisição de menores, e recebeu uma sentença de apenas 18 meses de prisão, e cumpriu, pessoal, apenas 13 meses atrás das grades. E ele passou, na verdade, grande parte da pena em um programa de liberação de trabalho, onde ele podia sair da prisão para trabalhar e voltava apenas à noite. Ele conseguiu com isso evitar acusações federais. Ele teve ali seu registro como criminoso sexual feito, porém a sua punição em si foi considerada muito leve para os crimes que ele estava cometendo. Esse acordo ficou conhecido como o Acordo Secreto, porque foi feito sem o conhecimento das vítimas. E se ele tivesse sido condenado com mais rigor em 2008, talvez ele não tivesse continuado os seus crimes por tantos anos, porque acreditem ou não, ele continuou cometendo os seus crimes. E com o tempo, ficou muito claro que o caso, na verdade, tinha sido abafado e que havia uma rede muito maior de abusos acontecendo, o que culminou na sua segunda prisão em 2019. Porém, ele acabou sendo encontrado sem vida em agosto do mesmo ano na cela da prisão. Essa morte do Jeffrey Epstein foi extremamente controversa e foi relatado mais tarde que ele havia assinado seu último testamento em 8 de agosto de 2019. 2 dias antes da sua morte. Muitas coincidências. E ele também estava prestes a revelar nomes que fazia parte do seu esquema criminoso. Porque, para quem não sabe, Jeffrey Epstein era um homem extremamente influente na alta sociedade lá dos Estados Unidos, e até mesmo ele tinha amizade com a realeza britânica. E claro que muitos dos seus amigos participavam das suas orgias, envolvendo aqui menores de idade. Depois da sua morte, tudo foi abafado e a investigação não foi para frente. Agora que vocês sabem de tudo que eu estou falando, vamos voltar aqui aos documentos revelados pelo FBI.
Claro, pessoal, que boa parte desses documentos já tinham sido revelados ao público e já se sabia do que acontecia nas ilhas de Jeffrey Epstein, ainda mais depois do julgamento da Ghislaine Maxwell, que era cúmplice e parceira do Jeffrey Epstein. Ela foi condenada por acusações federais de crimes sexuais e ela foi sentenciada a 20 anos de prisão. Muito desse material revelado já havia sido divulgado. Por exemplo, o registro dos voos, as listas, livros de endereços. Então, essa primeira fase de arquivos revelados contém grande parte documentos que já haviam sido vazados anteriormente. Porém, nunca tinham sido divulgados formalmente pelo governo dos Estados Unidos, como foi agora. E ontem, dia 27 de fevereiro de 2025, a procuradora-geral, chamada Pamela Bondi, em conjunto com o FBI, divulgou publicamente arquivos relacionados ao Jeffrey Epstein, que é um criminoso sexual condenado. Ao todo, Jeffrey Epstein explorou mais de 250 meninas menores de idade, usando como locais para os seus crimes as suas casas em Nova York, na Flórida e a sua tão conhecida ilha. A procuradora-geral Pamela Bondi declarou o seguinte, abre aspas, este Departamento de Justiça está cumprindo o compromisso do presidente Trump com a transparência e levantando o véu sobre as ações repugnantes de Jeffrey Epstein e seus conspiradores. A primeira fase dos arquivos divulgados hoje lança a luz sobre a extensa rede de Epstein e começa a fornecer ao público uma responsabilização há muito esperada, fecha aspas. Agora, o diretor do FBI, o Kash Patel, também afirmou o seguinte, abre aspas, o FBI está entrando em sua nova era, que será definida pela integridade, responsabilização e busca inabalável por justiça. Não haverá encobrimentos, nenhum documento faltando e também nenhuma pedra deixada de lado. Qualquer um do atual ou do antigo FBI que minar isso será rapidamente investigado. Se houver lacunas, nós as encontraremos. Se os registros foram escondidos, nós os descobriremos e levaremos tudo ao Departamento de Justiça para ser totalmente avaliado e transparentemente disseminado ao povo americano, como deveria ser. O juramento que fazemos é a Constituição e sob minha liderança essa promessa será mantida sem concessões, fecha aspas. O comunicado também segue dizendo que a procuradora-geral Pamela Bondi solicitou todos os arquivos completos relacionados ao Jeffrey Epstein e, em resposta, o departamento recebeu aproximadamente 200 páginas de documentos. Porém, posteriormente foi informado da existência de milhares de páginas adicionais relacionadas à investigação contra Jeffrey Epstein e também sobre o indiciamento dele, que ainda não foram divulgadas. Então ainda tem muito material para ser divulgado. Diante disso, a procuradora-geral ordenou que o FBI entregasse o quanto antes os documentos restantes ao Departamento de Justiça. Ela deu prazo até às 8 horas da manhã de hoje, dia 28 de fevereiro de 2025, e ela encarregou o diretor Kash Patel, o diretor do FBI, de investigar por que a sua solicitação inicial não foi completamente atendida. Então ela quer saber por que ela solicitou o documento e foi entregue apenas parte dele a ela. O Departamento de Justiça reforçou seu compromisso com a transparência e afirmou que pretende divulgar os documentos restantes após a devida revisão e edição para proteger identidades das vítimas de Jeffrey Epstein. Além disso, uma carta separada de Pamela Bondi foi enviada ao Kash Patel e ela disse que espera um relatório dele em basicamente 2 semanas sobre o porquê dos arquivos não terem sido entregues em sua primeira solicitação. Então, o cerco está se fechando aqui e se alguém tem alguma coisa a esconder, já é tarde demais. Se tinha alguém ali infiltrado, de repente, no FBI, não querendo que esses documentos vazassem ou fossem entregues à Procuradoria-Geral, essa pessoa agora pode estar na mira de Kash Patel e também do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Como eu falei, aparentemente o FBI não cumpriu a solicitação da Procuradora-Geral e ela está supervisionando tanto o Departamento de Justiça dos Estados Unidos quanto o FBI. Isso significa, pessoal, que tem muita coisa para vir à tona, que o FBI estava querendo esconder de alguma forma. Para quem não sabe, o Kash Patel é o novo diretor do FBI, indicado diretamente pelo Donald Trump, e foi necessária uma votação no Senado para aprovar a indicação dele. E ele acabou ganhando essa votação, que foi feita de forma bem apertada. Ele ganhou de 51 votos a favor
todos os senadores do Partido Republicano, contra 49 votos de maioria democratas. O Kash Patel falou que o FBI fazia parte do Deep State e que ele prometeu uma ampla reforma da instituição. Agora, pessoal, vamos analisar os documentos revelados, porque depois que o Kash Patel entrou no FBI, as coisas estão mudando de fato. O primeiro destaque é o registro de voos que foi liberado como a parte da fase 1 dos documentos. Esse jato era conhecido como Lolita Express, e olha, esse nome já diz muita coisa. E esse registro de voo tem 118 páginas e é do período de 19 de abril de 1991 até janeiro de 2006. Esses registros, eles não são tão claros, até porque a caligrafia ali é feita de forma bem ruim e também parece que tem algumas coisas que já se apagaram. E também quem preencheu usou em algumas ocasiões apenas iniciais dos nomes ou descrições bem genéricas dos passageiros, como um homem, uma mulher, o que acaba dificultando bastante a identificação dos passageiros. Mas tem alguns comentários, como por exemplo um comentário de junho de 1991. Nessa anotação diz o seguinte: plano de show para Reba McEntire e seu marido. E tem diversas anotações também